Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre os resultados do segundo trimestre Positivo Tecnologia que foram divulgados hoje, dia 10 de agosto. Onde eles aqui mencionam o seguinte, que a Positivo Tecnologia cresce 87% em sua receita bruta e registra lucro líquido de 107 milhões no semestre, ou seja, 87%, dando continuidade à sua estratégia de transformação. E aqui eles mencionam o seguinte, que a receita bruta no segundo trimestre de 2021 foi de 940 milhões de reais, 89% acima do mesmo período do ano anterior. E também menciona que o forte resultado operacional na comparação de todos os períodos, nos últimos 12 meses, o EBITDA foi de 327 milhões no segundo trimestre de 2021 e o resultado foi recorde, onde o EBITDA de 163 milhões no semestre, revertendo o EBITDA nulo entregue no mesmo período do ano anterior. E o outro ponto que eles mencionam aqui foi o resultado de 102 milhões de EBITDA no segundo trimestre de 2021, que é cerca de 12 vezes acima do segundo trimestre de 2020. Margem bruta de 26% no segundo trimestre de 2021, o que dá uma melhora de 11,6 pontos percentuais em relação ao trimestre do ano anterior, confirmando retomada da rentabilidade. O lucro líquido atingiu 51 milhões de reais no trimestre e 107 milhões no acumulado do ano, contra prejuízo líquido dos mesmos períodos do ano anterior. Ou seja, empresas com resultados bastante positivos, como tem sido a tônica de praticamente todos os resultados da Bolsa nesse momento. Crescimento de 52% ano a ano nas vendas de computadores, confirma manutenção de alto volume. E aqui também menciona que o portfólio de marcas completo, positivo, Vaio e Compaq, com maior penetração em todos os segmentos de consumo. Também a área corporativa atinge faturamento de 157 milhões no trimestre, crescendo 52% em relação ao ano anterior, com a nova estrutura organizacional. E a área de soluções de pagamento com forte pipeline e novos adquirentes. Além disso, a área de instituições públicas alcança 237 milhões de reais no trimestre, por meio de novas licitações ganhas no período. Também menciona que a parte educacional, o ecossistema de tecnologia e inovação, a área de negócio dedicada à educação da Positivo Tecnologia, passa a operar para atender às necessidades de escolas públicas e privadas. E além disso, a empresa possui um estoque de 1 bilhão de reais, o qual habilita a atender a forte demanda, suportando assim o ritmo de crescimento da companhia para os próximos trimestres. Resultados bastante positivos da empresa. E aqui eles mencionam os principais indicadores, a parte de receita bruta, quando você vê aqui o segundo trimestre de 2021 foi de 939 milhões de reais, enquanto o segundo trimestre de 2020 foi de 496 milhões de reais, crescimento de 89,1%. E quando você compara semestre a semestre, a variação foi de 87,2%. Resultado bastante positivo. A parte de receita líquida também, um crescimento forte, 785 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, contra 416 milhões no segundo trimestre de 2020, um crescimento de 88,5%. E o lucro aqui, em termos de lucro bruto, também um crescimento forte, que você está vendo aqui, foi um crescimento de 241% no segundo trimestre de 2021 em relação ao segundo trimestre de 2020. E quando você compara o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, você vê aqui que foi de 169% o crescimento. Ou seja, números bastante fortes. O EBITDA ajustado da empresa chegou aqui a 101 milhões no segundo trimestre de 2021 contra apenas 8 milhões no segundo trimestre de 2020. Um crescimento de 1.138%, números muito fortes. Realmente um número bastante forte. Quando você compara o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, reverteu um resultado negativo, chegou a 163 milhões. Ou seja, números bastante positivos aqui. A margem aqui é EBITDA ajustada também, como você está vendo aqui, chegou a 11,7 pontos percentuais. Ou seja, foi um crescimento, chegou a margem EBITDA em 2021, no segundo trimestre, 13%, contra apenas 2% no segundo trimestre de 2020. Ou seja, um crescimento muito forte da empresa. Realmente aqui não tem o que reclamar. O lucro líquido da empresa chegou a 51 milhões no segundo trimestre de 2021, contra um prejuízo de 8,6 milhões no segundo trimestre de 2020. E quando você compara o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, aqui em termos agora de lucro líquido, você vê uma variação aqui bastante forte. Saiu de um prejuízo no primeiro semestre de 2020 para um lucro de 107 milhões no segundo trimestre no primeiro semestre de 2021.
números fortes, representativos do que está acontecendo. A margem líquida da empresa também melhorou bastante, chegou a margem líquida de 6,6% no segundo trimestre de 2021, contra uma margem líquida negativa de 2,1% no segundo trimestre de 2020, ou seja, um crescimento de 8,6 pontos percentuais. Comparando o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, você vê uma variação aqui de 7,9 pontos percentuais. Ou seja, os números da empresa bastante positivos. E aqui eles têm a mensagem da administração, né, que é sempre interessante ver, que eles mencionam que o segundo trimestre foi marcado pelo avanço da Positivo Tecnologia no seu processo de transformação com diversificação de receitas, ancorada pela continuidade da forte demanda por hardware em todos os seus segmentos de atuação, que são consumidor corporativo e instituições públicas. A forte demanda por hardware vem trazendo o mercado brasileiro de computadores para o patamar de aproximadamente, esse é um número bom, um número grande, 8 milhões de unidades ao ano, em linha com o crescimento global suportado pelas mesmas tendências consolidadas pelo forte e certamente permanente adoção dos modelos híbridos de trabalho e escola que impactaram significativamente o padrão de uso e consumo de notebooks, principalmente além de desktop e servidores também, né? E aqui eles mencionam que o seu core de computadores a Positivo consolidou um market share de aproximadamente 16% no varejo nacional, ganhando o mercado praticamente em seus 3 segmentos de atuação, com as marcas Positivo, Compaq e Vaio. Ou seja, a empresa aqui está com um resultado bastante positivo. Mencionando aqui o modelo de negócio que você já conhece. Desempenho operacional da empresa, que é uma parte importante de se ver aqui. Você vê aqui que a empresa apresentou uma receita bruta, como já foi mencionado anteriormente, no segundo trimestre de 2021 de 546 milhões de reais. E no primeiro semestre de 2021 chegou a ter 1,045 bilhões de reais. Números muito fortes para a empresa aqui e bastante representativos. E aqui eles mencionam que o nosso canal varejista, de pequeno varejista, o T3, cresceu em 232% comparado ao mesmo período do ano passado, enquanto o ticket médio de computadores aumentou 44% versus o primeiro semestre de 2020. Eles também destacam o aumento na procura por tablets e telefones celulares nos últimos 12 meses. Em telefonia, houve uma retomada de 22% no volume de vendas em relação ao primeiro trimestre de 2021, com perspectiva muito positiva de ampliarmos em breve nosso portfólio de celulares a fim de expandir nosso segmento de atuação. Realmente a empresa com resultados fortes. Essa parte aqui que é a evolução do aplicativo, onde eles mencionam aqui também isso, né, que é bastante interessante aqui, que está falando aqui, a evolução de usuários do aplicativo Positivo Casa Inteligente, onde teve um acréscimo de 155 mil novos usuários em 2021. Números fortes, viu? Que chegou a 402.444 usuários no segundo trimestre de 2021, quando você compara com o segundo trimestre de 2020, que era de apenas 70 mil. O desempenho operacional do ponto de vista corporativo também, receita bruta de 157 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, e aqui no primeiro semestre de 2021, 279 milhões de reais. E aqui eles mencionam que essa é a unidade de negócio da Positivo Tecnologia, especializada em parques tecnológicos completos, suporte e serviços, atendendo pequenas, médias e grandes empresas, com toda a linha de PCs, tablets, servidores e soluções, desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cliente. Números bastante fortes também e positivos. Não é um trocadilho com o nome da empresa, não é só coincidência. Ou não, né? A parte aqui de instituições públicas também, receita bruta 237 milhões no segundo trimestre de 2021 e no primeiro semestre 425 milhões. E aqui eles mencionam que o segmento de instituições públicas continua apresentando crescimento em receita bruta de 53,6% no primeiro semestre de 2021 versus o primeiro semestre de 2020, reflexo da retomada do mercado, em especial para o atendimento a clientes da educação e bancos públicos, com expectativa de manutenção de participação relevante no mercado brasileiro por meio de novas licitações que tendem a aumentar nos próximos meses. Muito bom, resultado positivo demais. E aqui também estão mencionando, com relação aos contratos de fornecimento, olha, 1 bilhão de reais aqui, já assinados, de compras contratadas e entregues, somadas previsões de contratações por instituições públicas a entregar, a unidade alcança valor superior a 1 bilhão de reais no final de junho de 2021, contra 522 milhões de reais no mesmo período de 2020, além do montante de compras contratadas para o fornecimento de 225 mil urnas eletrônicas e eleição chegando, como já mencionado nos períodos anteriores, com faturamento de cerca de 925 milhões de reais a ser realizado parcialmente, aproximadamente 20%, no segundo semestre de 2021 e o restante no ano 2022.
programa de Corporate Venture Capital é para você que não estava pensando muito em eleição, o que é que vai acontecer com a urna eletrônica, se o voto impresso passar, a ação da Positiva aí vai ter prejuízo, viu? Programa de Corporate Venture Capital, e aqui eles mencionam que estimamos alocar em torno de 40 milhões de reais em 2021 na iniciativa de Venture Capital, cabendo destacar que os projetos de startups são de cunho estratégico e com resultados ainda marginais no resultado consolidado da companhia. Tudo bem, perfeito, não tem problema nenhum. Evolução da receita bruta, onde você está vendo aqui, primeiro semestre de 2020 para o primeiro semestre de 2021, crescimento de 87,2%, segundo trimestre de 2020, segundo trimestre de 2021, crescimento de 89,1%, números bastante representativos. E aqui mostra por segmentação do negócio, como você está vendo aqui, o primeiro semestre de 2020 chegou ao valor aqui bastante representativo de 934 milhões de reais em receita bruta, e no primeiro semestre de 2021, 1,7 bilhões de reais em receita bruta. E aqui mostra que a maior parte realmente aqui do mercado está com 48% no semestre aqui, que reflete também na parte do 2020, 2021, a mesma coisa, que a maior parte está com a parte consumer, que é o consumidor, a parte corporativa está com 21,9% em 2020 e agora chegou a 15,9%, e a parte de instituições públicas, que chegava em 2020 a 29,6%, nesse primeiro semestre de 2021 chegou a 24,3%. Então a maior parte realmente está o consumer, que é o consumidor privado, digamos assim, entre aspas. Isso aqui menciona também a receita bruta de produtos e serviços. E aqui mostra a parte de computadores, notebooks e tudo mais. Vamos olhar o principal aqui, que é a parte de notebooks, que é o que realmente cresceu. Olha, 535 milhões no segundo trimestre de 2021 contra 229 milhões no segundo trimestre de 2020, um crescimento de 132%. Receita bruta com produtos, que você está vendo aqui, 916 milhões no segundo trimestre de 2021 contra 477 milhões no segundo trimestre de 2020, crescimento também de 92%. E aqui está a receita líquida consolidada, no segundo trimestre de 2021, 785 milhões contra 416 milhões no segundo trimestre de 2020, crescimento de 88,5%. Lucro bruto também da empresa, bastante representativo. Quando você vê aqui o lucro bruto ajustado, que vamos logo aqui para o bottom line, onde você tem a margem bruta ajustada no segundo trimestre de 2021 de 24,8%, contra o segundo trimestre de 2020, que chegou a 13,8%. Foi uma melhora de 11,1%. A tendência é que o mercado já tenha previsto esse crescimento da empresa, que já era esperado, então possivelmente não vai ter nenhuma variação muito grande no preço da ação. Mas mesmo assim os resultados são muito positivos. O lucro bruto com 241% de crescimento em relação ao ano anterior, muito bom, muito importante, que mostra que os custos de produtos e serviços cresceram de forma menos acelerada que a receita líquida, o que é muito importante e muito positivo. Parte de despesas operacionais, aqui você está vendo que teve um resultado operacional com o EBIT, que é antes da parte de deduções e amortizações, que chegou a 102 milhões, contra um resultado negativo de 1,1 milhão, ou seja, um número também bastante positivo. O EBITDA ajustado aqui que você está vendo, você vê a margem EBITDA ajustada segundo trimestre de 2021, que chegou a 13%, contra o segundo trimestre de 2020, que foi de apenas 2%, um crescimento de 11,1%. E aqui eles mencionam, encerramos o segundo trimestre de 2021 com EBITDA ajustado de 102 milhões de reais, 1.138% superior ao segundo trimestre de 2020, e com margem EBITDA ajustada de 13%, melhora de 11,1 pontos percentuais versus o segundo trimestre de 2020. E menciona que no semestre, nosso EBITDA ajustado fechou em 163,4 milhões de reais, já a margem EBITDA do período ficou em 11,2%, 11,4 pontos percentuais comparados ao primeiro semestre de 2020. O crescimento expressivo destes indicadores é reflexo do ótimo desempenho operacional que a companhia vem mostrando nos últimos períodos, resultando em operação robusta sustentada por um modelo de negócio eficiente e com produtos e serviços de qualidade. Concordo com eles. Faz todo sentido. Resultado financeiro da empresa aqui também, onde você mostra aqui o que está acontecendo em termos de receitas financeiras, 20 milhões. Lembrando que isso aqui é o resultado financeiro da empresa. Contra 7 milhões no segundo trimestre de 2020, uma variação de 183,5%. Variação cambial aqui também teve uma influência grande, 36 milhões contra 5 milhões, uma variação para menos aqui de 710,5%. E aqui embaixo eles mencionam que o resultado financeiro ficou negativo em 49,5 milhões no segundo trimestre de 2021, aumento de 480,8%, explicado principalmente pela variação cambial no período,
No entanto, a perda de 36,3 milhões com variação cambial no segundo trimestre de 2021 foi compensada com um ganho de 41 milhões de reais que apresentamos no primeiro trimestre deste ano, acumulando em 2021 um impacto cambial positivo de 4,7 milhões de reais, demonstrando a eficácia da política cambial adotada. Ressaltamos que o objetivo desta política é a proteção do resultado operacional e a redução de sua volatilidade, não permitindo em hipótese alguma a contratação de instrumentos financeiros derivativos para fins especulativos. Ótima notícia, muito bem. Lucro líquido, e aqui é a parte importante também, né? Claro, na minha opinião, a mais importante. Como reflexo das explicações acima, o lucro líquido apurado no segundo trimestre de 2021 alcançou 51,5 milhões de reais, contra prejuízo líquido de 8,6 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Já no primeiro semestre de 2021, o lucro líquido ficou em 107,3 milhões de reais, contra prejuízo de 4,2 milhões de reais no mesmo período de 2020. O expressivo crescimento dos resultados entregues no período reflete a robustez e crescimento das operações da companhia. Com certeza. Estrutura de capital e endividamento. O segundo trimestre de 2021 foi encerrado com a posição de caixa de 496,5 milhões de reais, excelente caixa, onde eles ressaltam que a companhia vem mantendo os procedimentos de liability management ao tomar linhas de que resultaram em redução do custo de captação e alongamento do perfil da dívida. E aqui eles mencionam que finalizaram o período com a dívida líquida de 323 milhões de reais, melhor geração de caixa e avanço de 218,8% do EBITDA nos últimos 12 meses, né? Resultando em um melhor indicador no múltiplo dívida líquida EBITDA ajustado de 1 contra 1,7 no segundo trimestre de 2020. Muito bom, a posição de caixa está bem melhor do que a dívida líquida. Ótima notícia. E aqui eles mostram também que o endividamento líquido pelo EBITDA nos últimos 12 meses, que é o Last 12 Months, LTM, segundo trimestre de 2021 está em 1, segundo trimestre de 2020 estava em 1,7, teve uma redução aqui de 0,6. Resultado bem positivo. Outro ponto aqui interessante que vale a pena destacar é o que está aqui em cima, empréstimo de financiamento de curto prazo, teve uma diminuição nos empréstimos de curto prazo de 39,3% e, claro, um aumento no alongamento, eles alongaram a dívida, o que está ótimo, não tem problema nenhum. Resultados bastante positivos. Mercado de capitais, isso aí está tudo bem. Free float, você pode ver no valor da ação, isso não tem nada. Desempenho da ação, e aqui eles mencionam que as ações POSI 3 são negociadas no novo mercado, categoria de maior nível de governança corporativa da B3. Elas encerraram o segundo trimestre de 2021 cotadas a R$ 12,33, apresentando uma valorização de 78,7% em relação ao término do primeiro trimestre de 2021, quando valiam R$ 6,90, de graça, né? Destacamos também que as ações POSI 3 encerraram o pregão de 9 de agosto de 2021, precificadas em R$ 12,55, apresentando valorização de 153,8% em relação ao término do ano de 2020, quando valiam R$ 5,10, enquanto o índice SMLL apresentou variação positiva de 4,5% no mesmo período. Múltiplos de mercado. Aqui você vê que, apesar da forte alta acumulada ao longo do ano, POSI 3 negocia com múltiplos inferiores quando comparado às demais companhias do setor. Perfeito. Aqui você vai ver, ó, PL está em apenas 5,5. Queixando empresa A e B, né, e Positivo Tecnologia. EV EBITDA 6,1. E média de volume negociado por R$ 1 milhões de reais, bem maior. Então ela tem mais volume negociado, tem maior volume diário, um EV EBITDA menor do que as outras empresas e um PL também menor. A empresa continua sendo atrativa. Eu fiz um vídeo anterior sobre ela, onde eu já falava disso também, não é? Mas aí depende muito de você. O valor de mercado ao final do segundo trimestre de 2021, a companhia atingiu 1,7 bilhões de reais de valor de mercado, apresentando uma valorização de 78,7% em relação ao término do primeiro trimestre de 2021, quando o valor de mercado da companhia era de 978 milhões de reais. Calculamos o valor de mercado multiplicando o total de ações da companhia, claro, pelo preço da ação POSI 3 da data de referência. A empresa está muito barata, na minha opinião. Tá? Isso aqui não é indicação de compra ou venda da ação. Só uma opinião pessoal. O volume diário negociado aumentou bastante, 126 milhões de reais aqui por dia. Quando você compara até mesmo com os outros trimestres, aqui a evolução é clara. Cobertura de analistas, está tudo bem.
Bem, é isso aqui, não tem mais muito o que conversar aqui. A parte de são os anexos. Vamos dar uma olhada em como está a ação hoje. É sempre bom ver isso, né? Porque nunca sabe como está. Já vamos ver como é que... Apesar que o mercado está fechado, né, nesse momento, então não deve ter repercutido nada em relação ao resultado da empresa. Nesse momento está cotada a 12,45. Valorização nos últimos 12 meses, como eles já mencionaram no documento deles, de 138%. No mês atual teve uma certa queda de 1,58%. Dividendo de 2,74. Até uma surpresa que paga algum dividendo. A empresa dessa tem uma necessidade de caixa, de investimento muito grande. Você vê aqui os últimos 5 dias, os últimos 30 dias, 6 meses. Olha a tendência aqui dos últimos 6 meses. Acho que a tendência está clara, né? Agora é ver o que vai acontecer. Aí você que vai ter que definir. Volume de liquidez diária de 85 milhões. Um bom volume diário, boa liquidez diária. PL está de 7,28. P sobre VP está em 1,63. A média do P sobre VP normalmente 0,71. Então tem que ver aí o que está acontecendo, como é que vai ficar a empresa. Dívida líquida PL 0,24, baixa, sob controle. O ROI, na minha opinião, muito bom, porque um ROI desse aqui de 22,33, então um ROI de respeito, como se chama, para o setor. Margem líquida de 9,74, muito boa também. Então, basicamente isso aí. Bem, na minha opinião, os resultados da Positivo foram bons. Devem estar em linha com o que o mercado estava esperando, não deve ser também muito melhor do que o mercado estava esperando. Então, eu não consigo ver nesse momento, pessoalmente, nenhuma variação muito grande da ação. Se tiver alguma coisa, é mais realização de lucro do que qualquer outra coisa. Mas eu posso estar enganado, né? Nunca se sabe. Bem, é isso. Bom resultado. Nos vemos na próxima. Até mais.